bem? Eu sou a professora Daniela e vamos falar sobre os níveis de escrita. O nível de escrita de hoje é o nível de escrita silábico. Silábico, nível de escrita silábica. O nível de escrita silábica ele vem depois da base, que é o nível de escrita pré-silábico anterior. É aquele nível que é o alicerce para a criança da fase escolar de 4 a 5 anos de idade, a pré-escola. Então, o nível silábico, ele, vamos dizer que é o início do seu filho no primeiro ano escolar. No primeiro ano escolar, antiga primeira série, a criança, pensando em ano de 12 meses, você pode estar visualizando aí o seu filho no início, quando começa o ano escolar, ali vamos colocar aqui, trabalhar com o mês de fevereiro até abril, vou colocar aqui. Esse nível é mais ou menos aonde o seu filho deve estar no início do primeiro ano. Vamos pensar mais ou menos assim, trabalhando para que você possa visualizar a faixa etária e também visualizar o nível de escrita aonde você quer chegar ao final do ano, do primeiro ano da criança. Então, eu lembro que o meu início do processo da alfabetização, chegava na minha sala de aula uma orientadora, eu não sabia qual era o nome, mas ela era superior à minha professora. E ela dizia assim, para você pensar, para entender bem, que no início do ano, nós crianças, nós começávamos o ano andando de carroça, bem devagarinho. Então a criança começou no nível pré-silábico e ela vai evoluindo, trocando os carros, os meios de transporte, conforme o desenrolar do ano. Então esse aqui é depois da carroça, a criança foi lá e pegou uma bicicleta, já anda um pouco mais rápido, vai andando, e a criança vai chegar até andar de avião, que é o nível alfabético. Então a criança está aqui no nível silábico, no início do seu ano letivo, no primeiro ano no processo de alfabetização, e dentro da escrita silábica nós temos a escrita silábica sem valor sonoro. A criança escreve uma letra para cada sílaba. Ela vai escrever, nós vamos trabalhar sempre com a palavra casa, que é uma palavra simples e de fácil entendimento para todos nós. Então, ela escreve casa. Ela usa uma letra para cada sílaba. Ela já reconhece a sílaba, ela já passou do início, do alicerce, da pré-silábica, ela já casa. Ela escreveu, pronto, mas é sem valor sonoro. A criança não reconhece a sonoridade das letras. Como eu já falei, as primeiras letras em que nós percebemos a sonoridade são as vogais. Por quê? Porque as vogais, juntando com uma consoante, é que dá o som. Por isso, nós ensinamos pela sonoridade, trabalhando depois com as famílias silábicas. A criança reconhece A, E, I, O, U. Só que quando ela lembra do nome da letra, aqui, le, I, T, colocou uma letra para cada, porque ela acha que o L, quando ela diz, não precisa do E. Então a criança não tem o valor sonoro nesse início. Depois a criança trabalha com sem e com valor sonoro em um nível intermediário. Para algumas letras, ela já percebe que precisa da vogal e para outras não. Como a letra I e a letra O, elas não se confundem no meio com o nome da letra. Ela já vai e escreve o V de vela e ela já consegue colocar às vezes, mas às vezes ela não tá colocando. Então, ela acha que tem a vogal, mas para algumas outras ela tira a vogal, porque ela acha que o nome, ela confunde o nome da letra
com o som daquela vogal. Então, a gente diz que o nome da letra é L, não precisa do E, é L e o E é E. Então, a criança vai percebendo para algumas letras colocando a sonoridade e para outras letras ela não coloca a sonoridade. Ela tá ali confusa, ela vai colocando letras e percebe ou não aquela sonoridade. Depois ela já trabalha com valor sonoro. Lembrando que as primeiras letras que a criança percebe o valor sonoro são as vogais. Vogais. São as primeiras letras que a criança percebe o valor sonoro. Ela vai escrever casa, ela já sabe que não é mais com K. Ela já olhou, ela já leu em algum livro e ela coloca A e A. Casa. Mas ela já está percebendo o valor sonoro, ela acha que é Z. Por isso que algumas crianças, a nossa gramática é bem complexa, escrevem casa com Z, porque aqui ó, tem som de Z, a criança percebeu a sonoridade e ela escreve casa, casa, mas ela ainda não sabe que precisa da consoante C e A e que é S e A, porque ela ainda não tem a parte gramatical para aquela escrita onde é S, onde é Z e toda essa parte, mas ela já reconhece o valor sonoro das letras. Depois nós temos o silábico em conflito ou hipótese falsa correta, né? Falsa necessária. A criança tá ali na falsidade que ela vai chegar para o próximo nível, que é o silábico alfabético. Para algumas palavras, ela já consegue escrever completo as palavras mais simples, casa. Mas para outras palavras, para outras escritas, palavras um pouco maiores, mais complexas, ela fica ali em dúvida, ela não sabe se é L, ela não sabe se é U. Também o que afeta nessa troca de nível é a fala. Nós falamos algumas palavras não corretamente. A gente acaba não dizendo, produzindo o som completo da palavra. Nós falamos mal, mas a gente quer dizer mal. Então, essa articulação completa dos fonemas faz com que a criança tenha essa hipótese em conflito. Ela reconhece a letra, mas ouve braço. Ela acha que primeiro vem o R. Aqui na palavra braço, ela coloca o R, depois ela coloca o B, o C. Ela não consegue o conflito da localização de cada letra, não consegue a sonoridade. Então ela fica nesse conflito para chegar no outro processo. Por isso que a leitura diariamente, fazer o seu filho estar olhando as letras e percebendo que a escrita está em todos os lugares, faz com que ele consiga se localizar e diminuir esses conflitos para a próxima etapa. Porque cada etapa, cada nível de escrita e leitura, ele é um degrau para o próximo. Então você tem que pensar assim, se hoje ele está em conflito, eu posso escrever a palavra corretamente. Não, o reforço positivo ele é muito importante. Então na hora que a criança escreveu, não vai lá e diz, está errado, faz o reforço positivo. Você escreveu, ficou ótimo, olha o som, percebeu o som das letras, depois você vai lá e escreve aquela palavra ou mostra para a criança aonde tem a palavra correta, aonde ele pode perceber essa leitura correta para seguir em frente no próximo nível de escrita, para que ele possa reconhecer as letras e diminuir esse conflito, sendo a base, o alicerce para a leitura, que é o nível silábico alfabético, em que nós juntamos a criança no próximo nível. Então, quando ela está ali no nível que é o próximo silábico alfabético, ela precisa ser muito incentivada na leitura. E o nível silábico, que é o que nós estamos trabalhando, ele é aquele nível em que a criança fixa a sonoridade, em que a criança vai se desenvolvendo para chegar
na leitura por completo. Então, é importante a leitura diariamente, é importante com que a criança leia diariamente e perceba que tudo tem um som, que tudo tem um nome e o que ela fala gera escrita. Então, ela precisa falar corretamente, articular os fonemas corretamente no nível de escrita silábico. Por isso que é o nível que nós chamamos de início do ano letivo do primeiro ano. É quando a criança toma o seu primeiro automóvel, o seu primeiro meio de transporte para iniciar o processo de alfabetização. Perceba como seu filho está nesse momento no desenvolvimento e na leitura para que ele possa seguir no próximo nível, para que seja esse nível um alicerce, uma base